Então, de novo, o que é o ego? O ego é essa vontade que é gerada pelo seu foco. Foco, o seu quem, né? O quem é o sujeito? A consciência, não a sua imagem. Essa consciência focalizando num limite fica produzindo o ego, porque ela está produzindo uma percepção equivocada de existir que não existe, né? E aí, alinhada com essa percepção equivocada, ela sustenta culpa, medo e punição e se ilude com essas sensações, a ponto até mesmo de proteger a fraqueza, né? Quando a gente fica imaginando que a gente tem dificuldade de soltar as coisas do mundo, é essa consciência protegendo a fraqueza. E aí ela não se sente Deus mesmo nesse lugar, que é o que ele está trazendo nesse texto, né? Ó, conhecer a realidade é não ver o ego e os seus pensamentos. Então, se eu quiser realmente ter uma compreensão do real que não pode ser ameaçado, eu preciso, a consciência, né? O eu aqui é a consciência necessita tirar o foco de limites. Então, enquanto a consciência permanecer focada na minha imagem, na sua imagem, ou em qualquer limite que ela percebe no nível do pensamento mesmo, enquanto ela permanecer focada num limite, ela está sustentando o ego, porque o ego é o próprio limite. Limites não existem, porque eles não foram criados por Deus. Então, o ego não existe. Mas a consciência focalizada e perdida com limites, ela sustenta o ego. Então, como é que o ego é desfeito? Como é que se vê realmente que nada irreal existe, que o ego não existe? Quando a consciência direcionar o foco para a totalidade, que é algo que não pode ser descrito, não pode ser feito uma imagem, não dá para construir um limite, não dá para fazer uma imagem de Deus. Quando essa consciência focalizar e passar a se sentir Deus sem fazer uma imagem do que ele é, e ela confiar que é isso, ela dissolve o ego, porque o ego é só um modo de pensar que surge de um foco direcionado para um limite. Então, não tem saída enquanto a consciência focalizar na minha imagem, na sua imagem, porque ela só está sustentando uma vontade mal direcionada que produz um sistema de pensamento que gera todas as distorções. E esse modo de pensar, né, como um todo, é o ego. Como é que a gente vai ver que nada disso existe? Quando, com vontade, a consciência direcionar o foco só para a totalidade, porque só a totalidade é real. Então, ela coloca o foco nisso, porque isso é assim. Então, ela vê o ego desaparecer. Então, essa imagem, a minha imagem, a sua imagem, os pensamentos, as emoções, todas essas coisas, elas vão passar a ser percebidas de uma maneira correta. E aí é quando você está assistindo o ego se dissolver, porque o seu foco foi direcionado para aquilo que é real, foco da consciência. E aí sim eu vou perceber o quanto essa imagem é sem significado, quantas coisas que essa imagem se engaja também são sem significado por causa dessa decisão de mudar o foco.